Então, gente, dando sequência aí à aula de personalidade, né? Vimos os conteúdos. Vamos pegar agora 20 exercícios da banca FGV, né? Para a gente poder intensificar os estudos aí em Direito Civil na parte geral em personalidade. Vamos pegar aí, né? 20 exercícios, né? De banca superior da FGV. Então, vamos ao que interessa. Justina, né, casada há 25 anos, substituiu por ocasião do casamento civil com Eduardo um dos seus patrimônios pelo do marido. Então, né, tá ali, né, ela substituiu por ocasião do casamento civil com Eduardo um dos seus patronímicos, né, o sobrenome. Ocorre que o sobrenome adotado passou a ser o protagonista do seu nome civil, em prejuízo do patronímico de solteira, o que passou a lhe causar intenso sofrimento, uma vez que sempre fora conhecida pelo sobrenome de seu pai. Ela sempre foi conhecida pelo sobrenome do pai e adotou o sobrenome do marido. Beleza. Tal fato lhe trouxe danos psicológicos, né? O quê? O sobrenome do marido. Especialmente agora que nos últimos familiares que ainda usam o sobrenome familiar encontram-se gravemente doentes. Por essas razões, Justina requereu a modificação do seu patronímico, do seu sobrenome, ainda durante a constância da sociedade conjugal, de forma a voltar a utilizar o sobrenome de sua família, né? Ela utilizou o sobrenome do marido e agora ela quer tirar o nome do marido e voltar com o sobrenome da família. O pedido deve ser julgado improcedente, procedente, procedente, improcedente ou improcedente. O pedido deve ser julgado procedente, né? Então, aqui, ó, pela interpretação histórico-evolutiva da inalterabilidade da preservação da herança familiar, da autonomia privada e da ausência de prejuízo a terceiro, ela pode voltar com o sobrenome da família, né? Se você tem um sobrenome histórico, né, você pode acrescentar o seu sobrenome, beleza? Então, procedente pela interpretação histórico-evolutiva da inalterabilidade da preservação da herança familiar. Questão de número 2, né? Jane, ela dá aula de inglês. Então tá aí, né? A Jane, ela dá aula de inglês. Para 3 estudantes. Cristiano, né? De 16 anos, emancipado. Voluntariamente por seus pais. Haroldo, né? 17 anos, universitários. E Andressa, 19 anos, parcialmente interditada e sob a curatela porque dilapidava descontroladamente todo o seu patrimônio. Então, de acordo com o Código Civil, são relativamente incapazes. Quem é relativamente incapaz? Então tá aí, né? Cristiano, 16 anos, ele é emancipado voluntariamente. Então, Cristiano, se ele é emancipado voluntariamente, ele não entra nessa relação. Então, Cristiano está de fora. Haroldo, 17 anos, universitário. Haroldo entra. Então, tem Haroldo na A, na B, mas tem o Cristiano na A. Então, ó, A, C e D e E já era. É letra B. É Haroldo e Andressa, né? Haroldo e Andressa são relativamente incapazes. Por quê? Porque o menor entre 16 e 17 anos ele é relativamente capaz. O menor de 16 anos ele é absolutamente incapaz. E, né, com 19 anos já é maior, né? Só que o que acontece? Ela está parcialmente interditada porque dilapidava de controlamento todo o seu patrimônio. Então ela entra aí, né, no rol dos relativamente incapazes. Então tá aí, né? São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Nesse diapasão, os menores absolutamente incapazes devem ser representados por seu pai, tutor ou curador, conforme disciplina o artigo 71. O incapaz, ele será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. Então, o absolutamente incapaz, menor de 16 anos, ele deve ser representado. E o relativamente incapaz, de 16 entre 18, deve ser assistido. Então, o artigo 4 diz assim: são incapazes relativamente a certos atos ou maneiras de exercer. Os maiores de 16 anos e menores de 18, os ébrios habituais, né, aqueles que sempre estão bêbados, e os viciados em tóxicos, que dispensa comentários, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, né, causa permanente, né, ou causa transitória não puder exprimir sua vontade, né, ali no ato, né, a pessoa toma um tranquilizante, né, uma anestesia, ela está transitoriamente o que? Ela não pode exprimir sua vontade. E os pródigos, né, tá aí, então, né,
os relativamente incapazes. Então, a deficiência ela não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, direito de decidir sobre o número de filhos, ter acesso a informações, conservar sua fertilidade, direito à família e à convivência familiar, direito à guarda e tutela e curatela e adoção como adotante ou adotando. Então tá aí, né, Haroldo e Andressa. Partimos para a próxima questão. Silvio vendeu 2 automóveis no mesmo dia. Beleza. O primeiro foi comprado por Cláudia, 15 anos. Já não presta. Estudante. E o segundo por José, 17 anos. Só que José é casado civilmente com a autorização dos pais. Tais autos serão considerados respectivamente o quê? Nulo e válido. Então, o ato feito por Cláudia vai ser nulo. E o ato feito por José vai ser válido. Logo, letra A, né? Nulo e válido. Então tá aqui. Os negócios jurídicos firmados por pessoas menores de 18 anos não emancipados. Os negócios jurídicos firmados por pessoas menores de 18 anos não emancipados serão o quê? Inválidos. Mas a invalidade é o quê? A invalidade é gênero, que possui 2 espécies. Nulidade e ou anulabilidade. Os negócios jurídicos firmados pelos absolutamente incapazes, eles são cometidos, eles são nulos, com base no inciso 1º, artigo 66 do Código Civil. É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Absolutamente incapaz, ele é nulo. E ele é anulável quando é pelo relativamente incapaz. Os negócios jurídicos firmados pelo relativamente incapazes são anuláveis de acordo com o artigo 171. Então, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente. Logo, como Cláudia é menor de 16 anos, absolutamente incapaz, logo o negócio jurídico firmado por ela vai ser nulo e não anulável. E, por José, 17 anos casado, com autorização dos pais, vai ser válido. Próxima questão, questão de número 4. Ricardo, 16 anos completos, recebeu autorização dos pais para se casar civilmente. Beleza. O que ocorreu 2 meses após a autorização. Tranquilo. Juliana tem 17 anos completos e é contratada pela Companhia de Papéis Brasileiros e, com seu salário, já possui economia própria. Também ela é o quê? Ela pode exercer seus atos da vida civil. Assim como Ricardo e Juliana, eles podem exercer os atos da vida civil. Estevão tem 17 anos completos e estuda medicina. Nada. De acordo com as informações prestadas, são considerados emancipados apenas Ricardo e Juliana. Ricardo e Juliana. Letra D. Questão de número 5. 3 irmãos pretendem comprar juntos um automóvel. Caio, 20 anos, pessoa com leve deficiência mental. Joana, 16 anos, graduada em turismo. E Natália, 17 anos, casada civilmente com Jorge. Para a celebração do negócio, deve-se levar em conta que Caio, Joana e Natália são respectivamente o quê? Todos são capazes para exercer os atos da vida civil. Por quê? Caio com 20 anos. Ter deficiência mental não quer dizer que é absolutamente ou relativamente incapaz. Joana, 16 anos, já é graduada em turismo. Então ela já pode exercer os atos da vida civil. E Natália, 17 anos, é casada. Então os 3 têm o quê? Capacidade para exercer seus atos da vida civil. Questão de número 6. Olha aí, tá gostosinho, hein? Vanessa, 28 anos, e seu marido Roberto, 29, ambos portadores de síndrome de Down, não curatelados, casaram-se em 2019 e sempre desejaram ter filhos biológicos. Depois de algumas tentativas frustradas, buscaram a opinião de um médico que diagnosticou a esterilidade de Vanessa. Contudo, no início de 2021, receberam uma notícia animadora. A rede pública de hospitais do estado do Ceará passou a oferecer tratamento de reprodução assistida, com cobertura pelo SUS. Assim, o casal marcou uma consulta e foi atendido por Ângelo, médico que, após uma série de exames e atendimentos, concluiu pela aptidão física de Vanessa para submeter-se ao referido procedimento. Nesse sentido, resta uma dúvida para Ângelo, médico, realizar ou não o tratamento por ser leigo na área jurídica, afinal o direito brasileiro reconhece e admite o projeto parental de pessoas com deficiência.
Segundo o Código Civil, Vanessa não poderá submeter o tratamento de reprodução assistida, vez que é absolutamente incapaz? Nada a ver. Vanessa sendo relativamente capaz, ela não é relativamente capaz. Vanessa sendo relativamente capaz, Vanessa é capaz e caberá somente a ela decidir a respeito de sua submissão ao tratamento. Eis a nossa resposta, né? Tá aqui, Vanessa é capaz, caberá somente a ela decidir a respeito da sua submissão ao tratamento. Próxima questão, questão de número 7. Ana teve a sua fotografia estampada em uma revista. A matéria elogiava suas qualidades físicas e morais, mas não houve autorização por parte da retratada. Desde o momento que não há autorização, já está errado. Diante dessa situação, Ana pleiteia em juízo compensação pecuniária por dano moral. O pedido deve ser julgado procedente. Logo, você já descarta os improcedentes. Procedente, pois houve ofensa à denominada imagem e atribuição. Procedente, pois a imagem foi utilizada sem autorização e a finalidade econômica. Eis a nossa resposta, né? Pois a imagem foi utilizada sem autorização com a finalidade econômica. Questão de número 8. Questão de número 8, já rápido, né? A respeito dos direitos da personalidade, é correto afirmar que o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, ainda que permanente e geral. As partes destacadas e recuperáveis do corpo humano, como fio de cabelo, saliva, sêmen, merecem a mesma proteção recebida pelas partes não recuperáveis do corpo. Eis a nossa resposta, né? Tá aqui. As partes destacadas e recuperáveis do corpo humano, como fio de cabelo, saliva, sêmen, merecem o quê? A mesma proteção recebida pelas partes não recuperáveis do corpo. Então tá aqui o artigo 11, né? Ele nos diz o seguinte: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Então, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Então tá aqui, né? Os direitos da personalidade, eles são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o exercício sofrer limitação voluntária. Então o que diz lá, né? O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, ainda que permanente e geral. Então tá aqui, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Logo, não pode sofrer o quê? Uma limitação voluntária. Então a letra está errada, porque ela diz: o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, ainda que permanente e geral, não pode sofrer limitação voluntária. Beleza? Próxima questão aí, questão de número 9. Cristiana tem 3 filhas. Roberta, que tem 15 anos, é estudante. 15 anos é estudante, ela é menor, absolutamente incapaz. Marisa, que tem 16 anos, mas já se sustenta com o trabalho que realiza como empregada de uma joalheria. Beleza, então ela já pode responder pelos atos civis. E Virgínia, que tem 20 anos, mas ainda reside com a mãe que a sustenta. Não tem nada a ver. A capacidade para exercer os atos da vida civil é atribuída a quem? É atribuída a Marisa, que tem 16 anos e já se sustenta com o próprio trabalho, e Virgínia, que não quer nada com a vida, não quer trabalhar e já é maior. Marisa e Virgínia. Eis a nossa resposta. Já vamos para a questão de número 10. Maria, grávida de 5 meses, preocupa-se com a proteção dos direitos do seu futuro bebê. O marido de Maria, pai da criança, está hospitalizado em quadro de saúde gravíssimo e a relação de Maria com a família de seu marido não é harmoniosa. A afirmação que melhor reflete a situação do nascituro é: nascituro goza de proteção jurídica. O nascituro, ele goza de proteção jurídica. O nascituro tem personalidade civil plena? Não. O nascituro não é titular de direitos subjetivos? É titular de direitos. O embrião e o nascituro têm o mesmo tratamento legal. Material genético humano congelado em um nascituro? Não. O nascituro goza de proteção jurídica. Questão de número 11. Bernardo encontrava-se no trânsito durante as chuvas torrenciais ocorridas em Salvador. E estava no trânsito, estava chovendo. No momento em que transitava pela Avenida Litorânea, houve forte deslizamento de terra que atingiu 4 carros, dentre os quais estava o seu. Todos os veículos foram arrastados para o mar, posteriormente localizados pelo Corpo de Bombeiros. O evento resultou na morte de 2 motoristas de 3 carros. O corpo de Bernardo, contudo, não foi encontrado.
permanecendo desaparecido mesmo após encerramento das buscas. Diante dessa situação, afirmar a alternativa correta. Sem a localização do corpo de bombeiro, não há o fim de personalidade, que apenas se encerra com a prova da morte natural. Não. É possível declarar a morte presumida de Bernardo antes do fim das buscas. Também não. A declaração de morte de Bernardo apenas poderá se realizar mediante decretação de ausência. Também não, né? E diante do caso apresentado, é possível reconhecer a morte natural de Bernardo. Não é possível reconhecer a morte natural de Bernardo. Pode ser declarada a morte presumida de Bernardo sem decreto judicial de ausência, ante alta probabilidade do falecimento. Eis a nossa resposta, né? Pode ser decretada a morte presumida de Bernardo sem decreto judicial de ausência, ante alta probabilidade de falecimento. Eis a nossa resposta. Então tá aí o artigo 2º, né? A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Então a personalidade civil começa com o nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. A lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, né? Então aqueles que por causa transitória e permanente não puderem exprimir sua vontade serão considerados como relativamente capazes se não puderem demonstrar sua vontade, mesmo que por apenas certo momento, não estão aptos à prática dos atos da vida civil. O fim da existência da pessoa natural termina com a morte. Então, a existência da pessoa natural, com a morte, que pode ser declarada ou presumida. Então a morte ela pode ser declarada ou presumida. A presumida pode ser com ou sem a decretação de ausência. Então a morte presumida, sem que haja decretação de ausência, do indivíduo, em casos onde seja extremamente provável o mérito de quem estava em perigo de vida, né? Então tá aqui, né? Da morte presumida sem que seja decretada a ausência, né? Onde estava extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, como por exemplo no caso da queda de um avião. Ou alguém estiver desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não tendo sido encontrado até 2 anos após a guerra. É o caso lá, né? Do carro que foi levado, né? Então a existência da pessoa natural termina com a morte, presume-se esta quanto aos ausentes. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Então, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Então, a nossa questão, né, ela está baseada no artigo 7º, inciso 1º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. E a declaração da morte presumida nesse caso somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Então tá aqui, né? Pode ser declarada a morte presumida de Bernardo sem decreto judicial de ausência ante alta probabilidade do falecimento. Heleno tem 13 anos e pretende comprar um videogame no valor de 3 mil. Para isso, celebra o contrato de compra e venda com Jorge, de 18. Diante da situação quanto a Heleno, é correto afirmar que a contratação é viável? A celebração do contrato apenas seria possível caso ele estivesse assistido por seus pais? Ele não pode celebrar contrato em razão da sua incapacidade absoluta. Eis a nossa resposta. Se ele tivesse assistido por seu pai, pelos seus pais, né? Ele é o quê? Ele é absolutamente incapaz. Então vamos lá. Aqui, o absolutamente incapaz, menor de 16 anos, ele deve ser representado e não assistido. Então a questão fala, a celebração do contrato apenas seria possível se ele fosse assistido? Não. Se fosse representado. Se fosse representado, sim. Assistido, não. Logo, muita gente caiu nessa pegadinha aí. Questão de número 13. Marcos, 29 anos, apresenta um quadro de bipolaridade controlada. Nessa situação, o direito lhe confere plena capacidade. Tem 29 anos, apresenta um quadro bipolar, plena capacidade, mano. Pode fazer o que quiser. 14. Rodrigo e Beth, casados, são os pais de Pedro, que tem 16 anos e mora em Salvador. Ainda com esta idade, Pedro obteve boa nota no Exame Nacional de Ensino Médio, no Enem, e foi admitido na Universidade Federal de Minas Gerais. Beleza, por essa razão, Rodrigo e Beth pretende proporcionar ao filho maior liberdade na prática dos atos da vida civil. Diante da situação apresentada, é possível afirmar que, segundo o direito brasileiro, Pedro é... Então, diante da situação apresentada, é possível afirmar que, segundo o direito brasileiro, Pedro é relativamente capaz até completar 18 anos. Rodrigo e Beth poderão conceder a Pedro a emancipação voluntária mediante instrumento público, adquirindo este último a plena capacidade civil. Eis a nossa resposta, né?
Rodrigo e Beth poderão conceder a Pedro a emancipação voluntária, mediante instrumento público, adquirindo este último a plena capacidade civil. Olha que lindo. Questão de número 15. Márcia encontra-se grávida de 8 meses. Diante dos exames feitos e da constatação de que seu filho pertence ao sexo masculino, escolheu chamá-lo de Miguel. Segundo o que diz o Código Civil quanto à nascitura, assinar a afirmativa correta. A lei resguarda os direitos de Miguel, ainda que venha a falecer durante a gravidez. A personalidade civil de Miguel começa desde a sua concepção. Não, nascimento. A personalidade civil se inicia desde a concepção, com o nascimento com vida. A personalidade civil se inicia a partir do nascimento com vida, mas a resguarda seus direitos desde a concepção. Eis a nossa resposta, letra D, né? Artigo 2º do Código Civil. 16. Vamos lá. Evandro atravessa uma avenida movimentada quando o ônibus em alta velocidade não respeitou o sinal de pedestre e chocou-se contra ele. Após 5 dias de internação, o médico comunicou à família de que o acidentado ficará provavelmente em estado de coma permanente, apesar do funcionamento da sua atividade cerebral. Em razão disto, os pais de Evandro optaram por transferi-lo para a casa deles, adaptando as instalações para que seja possível mantê-lo ligado aos aparelhos que lhe mantêm a vida. Segundo o Código Civil, Evandro é considerado relativamente incapaz. Por quê? Transitoriamente ou permanente, porque ele não pode exercer, né, os movimentos ali, né? Então ele é relativamente incapaz. Aqui, ó, o terceiro, né? Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Então, tá de forma permanente, ele não pode exprimir sua vontade. Para mim é transitória, né? Porque ele pode sair dessa. Mas ele não pode exprimir sua vontade, beleza? Próxima questão, questão de número 17. Rogério, 20 anos, é dependente químico e mantém como endereço a residência de seus pais. Nos últimos 2 anos foi internado 5 vezes e sempre se retira da clínica após alguns dias de procedimento. Por muitas vezes sai durante semanas e não retorna à sua residência. Quanto a Rogério, o Código Civil qualifica como relativamente incapaz pelo vício de tóxico, né? Relativamente incapaz. No dia 9 de janeiro de 2019, um forte deslizamento de terra causou grande destruição em uma região residencial. Mariana, seu cônjuge Carlos e 2 filhas, Carla e Paula, estavam em casa, a qual foi atingida pelo referido deslizamento e destruiu por completo. Após 2 meses de buscas, os trabalhos foram encerrados e os corpos não foram encontrados. Desconfia-se que os corpos da família foram levados pela enxurrada para o rio abaixo e não foi possível localizá-los. Diante dessa situação, é correto afirmar que é viável declaração de morte natural de todos os membros da família. Morte natural não, porque não encontrou os corpos. Todos os membros da família, a partir do momento do desaparecimento, podem ser declarados presumivelmente mortos pelo corpo do bombeiro. Não é pelo corpo de bombeiros. Poderá ser declarada a morte presumida por sentença, pela extrema probabilidade de morte de todos os membros da família, após fim das buscas e averiguação. Eis a nossa resposta, né? Quem decreta a morte não é o bombeiro, né? Então é o juiz ali, né? Então tá ali, né? Poderá ser declarada a morte presumida pela extrema probabilidade, né? Tá ali, né? Após fim das buscas e averiguações. Então tá aí, né? Poderá ser declarada a morte presumida por sentença pela extrema probabilidade de morte de todos os membros da família após fim das buscas de averiguações. Questão de número 19. Giovana e Carla, gêmeas de Anderson, após acidente de trânsito, todos são levados ao hospital, mas falecem antes de chegar ao estabelecimento. Durante a realização do laudo médico para a confecção de atestado de óbito, não foi possível declarar quem havia morrido primeiro. Conforme a situação, é correto afirmar que Código Civil presume-se que o pai morreu em momento anterior ao da filha? Não. Código Civil presume que as filhas morreram em momento anterior ao pai? Também não. Sobre os casos em que as 2 ou mais pessoas morrem ao mesmo tempo, existe uma lacuna legislativa. Não existe. O Código Civil presume-se que o pai morreu em momento anterior ao da filha que nasceu primeiro. Não tem nada a ver, o Código Civil não fala isso. Em razão do falecimento em uma mesma ocasião, sem que se possa verificar qual óbito precedeu o outro, presume-se a simultaneidade de todos, como oriência, né? Simultâneo. Então, essa é a nossa resposta, letra A. Letra E, perdão. E aí, última questão, né? Questão de número 20, né? Para você que não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Para quê? Para o canal possa crescer cada vez mais, né? Para que eu possa te ajudar aí
cada vez mais. Então tá aí, Vânia e Luiz são conviventes e genitores de Fabiana. Vânia e Luiz são conviventes e genitores de Fabiana, que conta com 16 anos de idade. Ante a independência financeira de Fabiana, conquistada em razão do ofício de influenciadora digital, Vânia e Luiz pretende emancipá-la. Beleza. Aproveitando a oportunidade, pretende contrair matrimônio. Para regular a produção de efeito jurídico dos atos, afirma-se que o casamento de Vânia e Luiz deve ser averbado no registro público e a emancipação de Fabiana averbada. Vamos lá o resuminho para a gente poder fazer essa questão aí direitinho. Então tá aqui o artigo 9º, ele nos diz o seguinte, né? Serão registrados em registro público. Serão registrados em registro público os nascimento, casamento e óbito. Então serão registrados em registro público nascimento, casamento e óbito. Emancipação outorgada pelos pais por sentença do juiz será registrada em registro público. Interdição por incapacidade absoluta ou relativa será registrada em registro público. E a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. A sentença declaratória de ausência e de morte presumida serão registradas em registro público. Sentença declaratória de ausência e a sentença declaratória de morte de presumida. Artigo 10 diz assim do Código Civil: far-se-á a averbação em registro público das sentenças que decrete a nulidade ou anulação do casamento, do divórcio e da separação judicial ou restabelecimento da sociedade conjugal. Sentenças que decretem nulidade ou anulação dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Vamos voltar lá. O casamento de Vânia e Luiz deve ser averbado? Não, não é averbação, é registrado em registro público. O casamento de Vânia e Luiz deve ser registrado no registro público? Sim. Assim como o eventual divórcio? Não, né? Então, o casamento de Vânia e Luiz deve ser registrado no registro público. O eventual divórcio, não. O casamento de Vânia e Luiz deverá ser registrado no registro público, diferentemente do nascimento de Fabiana. O nascimento também, né? Então, o nascimento, o casamento e o óbito são registros do quê? No registro público. A emancipação de Fabiana ser registrada em registro público, assim como o casamento de Vânia e Luiz. Eis a nossa questão, né? A emancipação também é registrada em registro público, assim como o casamento, o nascimento e o óbito. Letra D é a nossa resposta. O casamento de Vânia deve ser averbado, não é averbado. Nós já vimos. Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula, próximo vídeo.